falando um pouco de investimento assim, quais seriam os papéis dos metais preciosos numa carteira assim no portfólio assim de investimento assim? Metal é essencial na carteira de investimento. Quem não tem metal na carteira de investimento não está fazendo investimento, né? Porque são ativos de defesa muito importantes, né? Quando você tem qualquer tipo de crise, qualquer movimentação, qualquer coisa que acontece, o investimento corre para o ouro, que é no final do dia, né? Não lembro quem que disse essa frase, né? Eu não sei se foi. Agora eu não lembro quem que é o dono da frase, se foi o Rockefeller, não sei quem que foi, que falou que ouro é dinheiro, o resto é crédito. Essa é a maior verdade do mundo. O que é ativo de verdade? Ouro. O resto é derivados, né? Derivados, derivativos, então é crédito, né? Qualquer papel que você pegar que não é ouro é um crédito. É um crédito em relação a alguma outra coisa que existe. Então o ouro é o ativo mais importante que a pessoa tem que ter na carteira. Não sou um Peter Schiff da vida, não, tá? Eu não sou um cara que defende 100% a carteira ouro, né? Metal precioso, né? Mas eu acho que tem que ter uma boa parte da carteira, um pedaço bom da tua carteira, um terço, um quarto, um terço da carteira tem que ser metais, né? Porque, cara, é o ativo que a gente tem a maior série histórica, tá? A maior série histórica de preço da história é do ouro. Não cai essa, né? Eu tive um amigo que uma vez me criticou, eu falei assim, Adriano, o dólar tá andando de lado, o ouro, era uma época que o ouro tava andando de lado, né? Que é? Não subia nem crescia, ficava ali, né? Andando de lado, né? Não variava muito. Aí eu assim, pô, cara, não tá variando, já esse mundo caótico aí, todo dia tem gente quebrando. Então, assim, quando o ouro tá muito ruim, ele não perde valor, né? Então, assim, e aí não só o ouro, né? Tem outros metais, né? Platina, você tem prata, você tem metais aí que conseguem manter algum tipo de valor. É uma posição defensiva na carteira de todo investidor. Tem que ser alguma coisa de metais. Uma carteira assim uma carteira visada mais uma carteira visada mais para a escola austríaca seria um tipo um portfólio do Ren Brown assim, né? Cara, você tem que ter um portfólio dinâmico, porque tem que ser uma carteira bem muito metal, tem que ser uma carteira que você consegue ter ativos cíclicos e anticíclicos e você tem que ter essa dinâmica de quando está tendo inversão de taxa de juros, você fazer um reposicionamento dos seus ativos, né? Eu acho que o principal de uma carteira, vamos dizer assim, uma carteira austríaca é você ter ativos que se comportem do jeito que você precisa quando tem inversão de taxa de juros. E como é que a escola austríaca enxerga o Bitcoin assim? O Bitcoin é interessante. A Almis está para lançar um novo livro sobre Bitcoin. É um livro editado pelo Emily Poffer. Acho que é assim que fala o nome dele. Eu sempre esqueço como é que fala o nome dele. Ele fez um livro sobre um livro publicado ano passado do professor White sobre ouro e Bitcoin. É um livro super legal sobre ouro e Bitcoin. Então, assim, o Bitcoin é uma forma, assim como o ouro, para você fugir do fiat money, da moeda fiduciária, da moeda estatal, mas não é consenso entre os austríacos sobre quem é mais importante, o Bitcoin ou o ouro, né? Eu já faço parte da galera dos austríacos que acha que é os dois, né? Eu até estava vendo, né? O primeiro artigo que o Instituto Mises publicou sobre Bitcoin foi em 1900, foi em 2012. 2012 a gente publicou o primeiro artigo sobre Bitcoin, que era justamente um texto que o título era Entre Bitcoin e Ouro, por que não os dois? Então, assim, é um ativo importante para os austríacos. Se a gente pegar a própria teoria da regressão da moeda do Mises, o Bitcoin não é uma moeda, mas é um ativo importante. Mas tem muitos austríacos que trabalham com a ideia de que ela é uma moeda e que deve ter um trabalho de posição na carteira igual ao ouro, como se fosse um metal. Que é a ideia, por exemplo, que o Urit traz lá no livro dele, também escrito lá em 2017, né, um livro do Bitcoin. Bitcoin, a moeda na era digital, né, onde fala dessa questão, né, do Bitcoin como uma possível moeda, né? Um ouro digital, vamos dizer assim, né? Então é uma discussão muito boa que a gente tem hoje. Porque, de novo, né, cara, a gente não é religião, né, velho? Os austríacos não é religião, né? A gente não tem assim,
não pode falar mal do Mises, não pode falar mal, né? Quando eu escrevi meu livro sobre o Rothbard, eu entrevistei o professor Walter Block, né? E a gente falava isso, né? Porque o professor Walter Block é um dos caras que eu conheço mais apaixonado pelo Rothbard, foi o cara que mais amou o Rothbard. E foi o cara que mais escreveu artigo criticando o Rothbard. Então, assim, a gente não é religião, né, cara? Não é... É ciência, a gente tem que ficar questionando, discutindo, né? Então, esse que é o bacana quando a gente entra e começa a estudar a escola austríaca. Eu tenho umas perguntas aqui que um pessoal me enviou aqui. Professor, o investidor deve se preocupar com política? Claro, ué. Ele tem que se preocupar, ué. Eu acho que o que mais mexe na carteira da pessoa são pronunciamentos políticos, não é? A gente viu mesmo aí, ó, quem tem ação do Banco do Brasil. O governo falou que ia ajudar o Correios com dinheiro do Banco do Brasil, a ação da... Então, assim, se o acionista do Banco do Brasil não está preocupado com política, ele já está perdendo dinheiro há muito tempo, né, velho? Porque esse é o problema, de novo, esse é o problema da ortodoxia. O economista ortodoxo, o que ele faz? Ele monta lá uma carteira, né, pensando na carteira ideal, faz um monte de conta, organiza, né, faz lá os modelinhos lá e tal. Cara, aí o presidente de tal país lá é pego com uma prostituta. Velho, vai tudo pro ralo aquilo tudo que o cara fez conta, né, velho? A ação dessa empresa vai cair. E aí os modelos que você fez? E aquelas continhas que você fez? Cara, então assim, os valores são subjetivos, o mundo é dinâmico, nada é um modelinho matemático de previsão. Professor, vale a pena investir no Brasil hoje? Cara, o Brasil tá, assim, eu gosto do seguinte lema que diz, em crise tem gente que senta no meio fio e chora e tem gente que vai lá vender lenço. Então, assim, dá pra ganhar dinheiro no Brasil? Dá. Tem gente que tá ganhando dinheiro com o Brasil. Mas, assim, eu, particularmente, tenho um problema com a ideia de investir no Brasil, porque você pode até ganhar dinheiro no Brasil, mas você está ganhando dinheiro de um dinheiro que perde valor muito. O real, ele perde muito valor. Né? Se você fizer a conta aí de quantos a inflação oficial, que está longe de ser de verdade, a inflação oficial do governo acumulada desde quando criou o Plano Real, perdeu o valor aí uns 800%. Então, assim, de que me adianta ter um rendimento que me dá muito dinheiro em real se o real perde muito valor muito rápido, né? Você vai investir no dólar, o dólar também tem inflação. Cara, tem, mas é muito menor que a nossa. Você tem um cesto de um monte de roupa suja. Qual que é a roupa que está menos suja? É o dólar, né? Você tem um cesto com um monte de dinheiro. Porque moeda fiduciária é tudo lixo. Qual que é a menos suja? Qual que é a menos problemática? É o dólar. Então, eu mesmo acho que ainda mais porque o real se desvaloriza com muita facilidade, você tem investimento, você pode até ter investimento no Brasil, mas compra um ETF brasileiro lá fora, que pelo menos a gente paga em dólar, né? Então, eu vejo um pouco disso. Mas é uma visão pessoal, porque assim também, mercados são investimento é investimento em várias coisas, por exemplo. Tem setores que com certeza deve estar dando grana, mas você tem que conhecer esses setores, você tem que estudar aquele setor, você tem que conhecer esses setores, né, a fundo, justamente para conseguir enxergar essas particularidades que a gente falou que não está nos modelos matemáticos, né? Como eu sou um conhecedor médio de setores, né, eu não sou um especialista em nenhum setor, então eu tenho que buscar carteiras, né, que são mais genéricas, e aí você tem que buscar carteiras que não sejam... É possível prosperar no Brasil investindo mesmo com a alta carga tributária? Pois é, cara, é um problema muito grande, né? Porque parece que ano que vem vai ferrar de vez, né? Os caras vão cobrar imposto de dividendo, de LCA, de LCI, de um montão tipo assim, de fundos imobiliários, que era o que a galera usava para fugir de imposto, né? Então, assim, cara, tá afugentando, nossa bolsa é ridícula, então, assim, a nossa bolsa é pequena,